Voltei. Vamos lá para México. México. Primeiro ponto aqui é falar que o México é o berço da civilização asteca, tá bom? O México é o terceiro maior país de toda a América Latina. Ah, tá, entendi. Escrevi aqui meio rápido, aí ficou meio feio, por isso que eu parei assim, olhei, mas já consegui entender o que eu tinha escrito. Ele perdeu parte do seu território para os Estados Unidos. E aí eu tenho que destacar o Texas. Por quê? O que aconteceu? Os Estados Unidos estavam querendo ampliar as suas fronteiras. Então eles mandaram vários norte-americanos para povoarem ali a região do Texas. Por quê? Porque isso é uma coisa que até Israel faz hoje em dia com a Palestina. Ela manda vários judeus, né, financia o desenvolvimento de vários acampamentos judeus para depois dizer que aquela região é de Israel. Os Estados Unidos fez a mesma coisa. Né? Então lá atrás financiou uma galera, né, a migrar para a região do Texas, que pertencia ao México, né, e para depois desenvolver um argumento, né, para justificar a aquisição dessa porção de terra pelos norte-americanos. O interessante é que não foi uma região qualquer. Eles não simplesmente pensaram, queremos expandir, vamos para o Texas. Não. É uma região de petróleo, onde há existência de petróleo. Tá bom? Então, tudo milimetricamente programado. Né? Obviamente que explode uma guerra entre México e Estados Unidos, em que no final dessa guerra, em 1848, é assinado um tratado. E nesse tratado, o México se comprometia a ceder aos norte-americanos as regiões do Texas, de Utah, Nevada, Califórnia, Novo México, Colorado e Arizona. Claro que teve esse primeiro tratado, depois de um tempo o México foi lá e cedeu mais duas regiões, mas a gente percebe, né, como que a intenção dos Estados Unidos de avançar territorialmente sobre o México rendeu para eles frutos absolutamente interessantes, porque ele saiu com o Texas, saiu com Utah, Nevada, Califórnia, Novo México, Colorado e Arizona. Ele entrou com nada e saiu com tudo. Né? Basicamente isso, e reduziu o território do México, que ainda assim é gigantesco. Bebe uma aguinha? Bebe uma aguinha. Vambora, tá acabando. Falar um pouquinho do espaço natural do México, né? Nós temos uma grande diversidade ambiental nessa região. E aí é bom destacar o Mar do Caribe a leste, o Oceano Pacífico a oeste, né? E algumas diferenças de altitudes que nós percebemos ali, né, no território do México e que explicam essas grandes variedades ambientais que nós temos na região. Né? As diferenças de altitude vão se juntar com a influência do Pacífico a leste e do Mar do Caribe a leste, o Pacífico a oeste e o Caribe a leste. Estou cansado, desculpa. Então essa proximidade com a umidade desse oceano e desse mar vão ser fundamentais, junto das diferenças de altitudes, para construir essa grande diversidade ambiental ali na região do México. Temos nisso a costa oriental, o Planalto do México e a costa ocidental do México, compondo, né, estruturando, delimitando essas regiões que compõem o território mexicano. Tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a costa oriental, como que ela é. Ela vai ali do Golfo do México até a Península de Yucatán. Tem um clima tropical úmido, né? Não preciso nem dizer, está ali perto do Golfo do México. No Golfo do México nós temos o desenvolvimento da corrente marítima quente do Golfo do México. Além disso, o Golfo do México está numa região de baixa latitude, logo também é quente. Então toda essa umidade e toda essa quentura vão influenciar diretamente no clima da costa oriental, que obviamente só podia ser um clima tropical úmido. Show? Nessa região nós temos planícies banhadas pelo Golfo do México, já falei aqui. Umidade vinda do Atlântico também. O Golfo do México está no Atlântico, tá? Entre o fim do verão e início do outono. Basicamente o que eu já falei para vocês, né? Umidade que vem do mar, influenciando ali no clima da região da costa oriental. As chuvas abundantes, obviamente, gente, se é um calor absurdo que invade a região
tanto por conta da latitude como por conta dessa umidade que vem do Atlântico, nós temos o cenário perfeito para várias chuvas se desenvolverem e darem o tom para esse clima, tá? Destaque aí, tô com o nome nas costas. Destaque para a península de Yucatán, que possui florestas tropicais como principal tipo de vegetação, tá bom? Tocou aqui um negócio? Não, deixa. E nessa região nós também tivemos a presença da civilização maia, tá? A península de Yucatán é a região em que há o desenvolvimento, ou que é a região berço da civilização maia. Desculpa, gente, eu olhei aqui agora porque fez barulho aqui. Acho que é o relógio, aí tirou minha atenção, tá? Tô um pouco mais lento que eu tô cansado pra caramba. Mas vambora. Vocês me fazem companhia. Nessa região da Península do Yucatán também temos o desenvolvimento de furacões, que basicamente é porque as águas do Caribe estão se aquecendo, enfim, esse processo dá origem a furacões. Já comentamos rapidamente anteriormente em outro momento da nossa aula. Falar agora do Planalto do México, que também pode ser chamado de meseta, não sei a pronúncia correta, imagino que seja meseta, que obviamente está ali na porção central do México, né? Um grande planaltão que está ali no meio do México. Possui clima ameno e temperaturas refrescantes, ali vão ser de mais ou menos 20 graus Celsius, né? Possui elevadas altitudes de norte a sul, é um planaltão, né? Então, é um planaltão que pega de norte a sul o México, com temperaturas até refrescantes de mais ou menos 20 graus Celsius. Possui ali chuvas escassas e a presença de estepes. Por que existem chuvas escassas e estepes? Altitude, né, gente? Estepes são um tipo de vegetação característica de regiões secas. Chuvas escassas, características de regiões secas. Onde que isso acontece? Em regiões, claro que em regiões que estão com altitudes mais altas. Mas aqui, em específico, como é no México, o que explica esses fenômenos são justamente a elevada altitude. E quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a retenção de calor. Logo, temos todo esse desenvolvimento, tá bom? Vulcões ativos é um outro elemento importante para salientar, que estão ali presentes no sul do Planalto do México, né? E esses vulcões ativos compõem as maiores altitudes de todo o país. As maiores altitudes estão aí nessas regiões de vulcões ativos, tá bom? Costa ocidental. É uma costa que basicamente está banhada pelo Oceano Pacífico, tá? Então vai ter influência dessa umidade também. Possui ali pequenas planícies e áreas montanhosas, é o relevo dessa área, tá? E possui um clima árido. E por que tem um clima árido aí? Por quê? Porque por essa região passa a corrente marítima fria da Califórnia. Então olha só que interessante, a costa ocidental é banhada pelo Oceano Pacífico. Então a gente poderia pensar, banhada pelo oceano, então a umidade entra, então o clima mais ameno. Não, por quê? Porque nessa região passa uma corrente marítima fria. E se é fria, também é seca. Cria uma barreirona impedindo com que a umidade do mar entre na porção continental. Logo, teremos um clima árido. Tá? Continuando, falando um pouquinho, né, do espaço social mexicano. Está acabando, gente. São mais ou menos 127 milhões de habitantes, né, uma densidade demográfica de 65,3 habitantes por quilômetro quadrado. Essa população está concentrada ali principalmente no Planalto do México, né, ali nas regiões de terras vulcânicas, tá bom? Mas, gente, Planalto do México, dica, vai concentrar a maior quantidade de pessoas, a maior quantidade de indústrias, de tudo, a maior parte de tudo que tem no México, tá lá no Planalto do México, Planalto Central, Planalto do México, tá bom? É só lembrar também que ele é o planaltão, né, que vai cortar o México de norte a sul, beleza? Continuando, essa população ela é fruto da miscigenação entre europeus e euro-ameríndios, ou seja, foi uma miscigenação
entre a mestiçagem dos europeus com os indígenas que viviam ali, né? E os mestiços dessa relação se misturaram, né? Se miscigenaram com outros europeus, né? Isso compõe a maior parte da população mexicana, né? E a maior parte desses euro-ameríndios são descendentes de espanhóis, mais ou menos 30% ali. Falar um pouquinho nessas terras vulcânicas do México, né? E a gente tem que destacar o Planalto do México e áreas mais populosas da costa oriental. As áreas mais populosas do Planalto do México e da costa oriental são justamente essas regiões ali que estão nas terras vulcânicas. Essas são vulcânicas, teve derramamento basáltico, né? Teve derramamento de magma, esse magma se cristaliza e cria uma terra ali bastante fértil para o plantio, bem semelhante com o que aconteceu no Paraguai há muitos e muitos e muitos anos atrás, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui já falando. 11 minutos ainda. Áreas de fronteira com os Estados Unidos e Baixa Califórnia, né? Nessas regiões ali de fronteira com os norte-americanos, com a Califórnia, é quando nós percebemos ali manchas de deserto, então são regiões desérticas, ruim para o plantio, ruim para a moradia, ruim para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade econômica e que por conta disso, olha a relação sociedade-natureza, como que um influencia no outro, né? Temos as menores densidades demográficas de todo o México instaladas ali nessas regiões, tá bom? E temos também o maior número de falantes de espanhol do mundo. O México é o país que concentra a maior quantidade de pessoas que falam espanhol de todo o planeta. Vamos falar de economia, e se vai falar de economia no México, é obrigatório falar de NAFTA. O que é NAFTA? É o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Esse, basicamente, é um tratado, né, como o próprio nome já diz, de livre comércio, que é a hierarquia mais simples quando pensamos em blocos econômicos, que ela pressupõe apenas a retirada dos impostos sobre os produtos que vão ser comercializados entre os partidos aí, gente, desculpa, estou cansado. Retira os impostos que vão ser comercializados sobre os países, né, sobre os produtos dos países envolvidos nesses blocos econômicos. Eita, quase que não sai. Então, é a hierarquia mais simples de bloco econômico, que só pressupõe a retirada de impostos dos produtos que vão ser comercializados entre as nações, tá? E por que é importante falar de NAFTA? Pelo seguinte, quando você firma um acordo de livre comércio com um país que é muito mais desenvolvido do que você, economicamente falando, você acaba pagando uma situação meio complicada. E que situação é essa? Basicamente, você está lidando com economias que possuem uma infraestrutura muito superior, o que significa que vão produzir produtos de melhores qualidades, tá? E por um preço muito menor. Por quê? Porque eles têm know-how, eles têm o conhecimento daquela atividade econômica, de como produzir. Porque, gente, são os Estados Unidos da América, né? A principal economia do mundo. E logo ao norte dos Estados Unidos nós temos o Canadá, que também é um dos países mais desenvolvidos do planeta. E temos o México, que é um grande país, sem dúvidas, só que não tem uma economia tão forte como a dos Estados Unidos e a do Canadá, né? E o que é o problema de você firmar um acordo de livre comércio com países que têm estruturas econômicas mais robustas que a sua? Se você tinha nacionalmente uma indústria, sei lá, que se pautava na construção de carros, jogando aqui qualquer coisa, e aí você firma um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que tem a tradição nesse mercado, um minutinho só. Dá uma certa hora, minha televisão liga, né? Fui desligar, desculpa, voltando. E você tem uma fábrica de carros no seu território, fábrica nacional, uma empresa nacional. E você firma um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Tem uma tradição nesse mercado. Beleza. E aí eles vendem um produto de maior qualidade,
por um preço menor do que o seu. Como é que você faz? Você não faz. As suas empresas vão à falência. E quando você firma um acordo de livre comércio, você retira os impostos de todos os produtos. O que quer dizer que o carro norte-americano vai entrar no seu território sem qualquer imposto. Então ele vai literalmente bater de frente com o carro que foi produzido nacionalmente pelo seu país. E aí, o que vocês fariam? Vocês pagariam um valor X por um carro nacional ou um valor Y por um carro norte-americano que você sabe que tem maior qualidade, maior tradição nesse mercado, que às vezes pode estar até um pouquinho mais caro do que o nacional, tá? Porém, esse pouquinho, você fala, vai significar mais tempo de durabilidade, enfim, de várias coisas. Vou comprar o carro norte-americano. O que isso leva? Isso leva a uma falência generalizada das empresas nacionais e impede qualquer projeto de desenvolvimento industrial de um país. Então, esse processo, essa assinatura do NAFTA por parte do México, que basicamente o NAFTA é um bloco, que se estrutura entre México, Estados Unidos e Canadá, criou uma dependência econômica do México em relação aos norte-americanos absurda. Absurda. Muito grande. Vocês terem uma noção, mais de 85% de tudo que o México produz e exporta vão para os Estados Unidos. Nem a China bate os Estados Unidos quando a gente pensa em México. Isso é absurdo, porque a China é a China, ela compra um monte de coisa de tudo quanto é país. Todo mundo quer vender para ela. Nem a China supera os norte-americanos quando pensamos nas exportações dos produtos mexicanos. O foco é absolutamente nos Estados Unidos. É o retrato do NAFTA. A economia mexicana é diversificada? É diversificada. Eles exportam de produtos primários até produtos altamente industrializados. Porém, como que isso se deu? A partir das maquiladoras. Professor, maquiladoras? O que são maquiladoras? Basicamente, gente, são indústrias norte-americanas principalmente, mas também canadenses, que se instalam no território do México, a partir da assinatura do NAFTA, que tem qual pretensão? A seguinte: eu sou uma fábrica norte-americana de carros, sei lá, eu vou me instalar no México, eu vou importar dos Estados Unidos todos os componentes que eu necessito para a construção do meu carro, do meu produto, sem pagar imposto nenhum, porque o NAFTA foi assinado. Então eu vou produzir no México, e depois que eu terminar de produzir no México, o que eu vou fazer? Eu vou exportar para o mundo e mandar de volta para o mercado norte-americano. Porque como não tem imposto do México para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o México, o carro que é produzido em território mexicano volta para os Estados Unidos com um preço muito pequeno. O que torna esse setor da economia extremamente competitivo dentro do mercado norte-americano. Pegaram? Então, muitas empresas norte-americanas mandam as suas montadoras, suas fábricas, suas indústrias para o México, que são justamente essas, maquiladoras, com a intenção de quê? Com a intenção de construírem seus produtos por um preço muito mais barato, afinal de contas não vão pagar impostos para importarem, tá? Os seus componentes, não vão pagar impostos sobre esses componentes, e quando o produto estiver pronto, eles mandam de volta para os Estados Unidos por um preço bem baixinho e comercializam ali dentro dos Estados Unidos. Sem falar que dali mesmo já exportam para o resto do mundo, porque o preço é baixo. Professor, e se fosse produzido nos Estados Unidos? Aí o preço do produto seria maior. Porque aí tem que preocupar com mais questões relacionadas a direitos trabalhistas, que tem esse ponto também. Os Estados Unidos e o Canadá firmaram esse acordo com o México pensando principalmente em fatores locacionais. O que são fatores locacionais? Uma busca por uma mão de obra barata, por uma legislação trabalhista mais frágil,
com a legislação ambiental mais frágil, tudo que vocês possam imaginar mais frágil, né? E isso tudo acaba significando uma redução dos custos de produção para essas empresas. E aí, com isso, elas conseguem produzir mais por um preço mais barato e lucram rios e rios e rios e rios de dinheiro. E o nome maquiladoras tem justamente esse nome por quê? Que lembra maquiagem e tal. Por quê? Porque são indústrias norte-americanas que se instalam no México, passam uma imagem de produção nacional, porque afinal de contas os produtos estão sendo montados, fabricados em território mexicano, porém não são empresas estatais, não são empresas desenvolvidas pelo capital privado mexicano, são empresas do capital privado norte-americano, são empresas estatais norte-americanas que vão produzir no México, porque é mais barato. Pegaram? Ou seja, não tem qualquer intenção de contribuir com uma complexificação da economia mexicana. Não há qualquer intenção de desenvolver, de contribuir para o desenvolvimento de tecnologia nacional mexicana. Muito pelo contrário. O foco está centrado em apenas produzir muito por um preço muito barato, pagando cada vez menos, se preocupando cada vez menos com o meio ambiente, se preocupando cada vez menos com os corpos hídricos locais, com o solo, com a população local, com tudo. Esse é o foco do NAFTA para o México. Então, se fosse perguntado para vocês em algum momento quais as principais consequências do NAFTA, sem dúvidas seria a completa aniquilação de diversas empresas mexicanas a partir da competição desenvolvida com as empresas norte-americanas e canadenses, considerando que por conta do NAFTA ser um bloco pautado enquanto de livre comércio apenas, né, esses impostos sobre os produtos estrangeiros são retirados, e que produtos estrangeiros, Estados Unidos e Canadá, que são aqueles países que compõem o bloco junto do México, né, esses impostos são retirados, facilitando a lucratividade cada vez maior das empresas norte-americanas e canadenses, e em detrimento de uma completa destruição de qualquer projeto nacional mexicano de construção de indústrias, uma vez que nenhuma indústria que está crescendo agora consegue competir com os gigantes norte-americanos e canadenses. Beleza? É isso. Continuando, só beber um pouquinho de água. Chegamos a 20 minutos já. Eu vou parar aqui e volto para fechar a aula.